Estamos iniciando mais um Saúde e Bem-Estar aqui na Rádio Sarandi. Esse programa é destinado a levar até você mais informações sobre os procedimentos, sobre o que a gente pode fazer aí para melhorar o nosso bem-estar, a nossa qualidade de vida. E hoje a gente vai conversar com o Jean Minoso, ele que é médico, sobre as cirurgias dermatológicas, também sobre a blefaroplastia, que é um procedimento aí para remover esse excesso de pele na região dos olhos e demais assuntos ligados aí à parte estética, parte funcional, parte que pode nos devolver bem-estar e, claro, aumentar a nossa saúde. Saúde e bem-estar que tem apoio de Brinca Parque, um mundo de diversão que está em Sarandi para crianças de 0 a 11 anos. Na rua Armínio da Silva, informações pelo 999-556824. Também Instituto Semear, Centro de Desenvolvimento Infantil, cuidado com a infância através de atendimentos clínicos multidisciplinares e também oficinas criativas. Temos o apoio também de Dragon Esportes, há 30 anos vestindo as melhores equipes. Provida Assistência Familiar, mais cuidado, mais comodidade, mais para você. E também Rede de Farmácias São João, você pode comprar nas lojas, no site ou no aplicativo. Doutor Jean, um prazer te receber aqui no Saúde e Bem-Estar para a gente conversar um pouquinho sobre esses procedimentos ligados aí à parte estética, à parte médica. Muito obrigada por ter aceito, te dou uma boa tarde aí e também já introduzindo o assunto, te peço o que é a blefaroplastia, que eu tive dificuldade para decorar esse nome, que é complicado. Boa tarde, doutor Jean. Boa tarde, vamos lá, é um nome realmente difícil um pouquinho. Agradeço o convite da Rádio Sarandi e a tia Ali por me receber. Muito boa tarde aos ouvintes da Rádio Sarandi, primeiramente, né? Então vamos lá, a blefaroplastia é um procedimento estético, obviamente, que visa a remoção da pele, né? Do excesso de pele das pálpebras superiores ou inferiores também, né? Promovendo um rejuvenescimento da região dos olhos, né? E trazendo de volta a qualidade de vida dos pacientes, né? Essa busca dos pacientes pela blefaroplastia é mais pela parte estética, é mais pela parte funcional? O que ela pode auxiliar no paciente? Bom, obviamente nós temos, né, na blefaroplastia uma questão funcional, né, e também estética. Obviamente que a maioria dos pacientes acaba procurando por uma questão estética, né? Aquele incômodo na hora, principalmente as mulheres, né? Na hora de maquiar o olho, aquele peso ao acordar pela manhã, mas também, né, nós não podemos deixar de lado que quando a pálpebra acaba caindo, atrapalha o campo de visão. Então a gente consegue devolver, né, uma qualidade de vida, uma melhora do campo de visão dos pacientes, então com isso melhora a sua saúde. Para quem tá na dúvida aí, né, que tá nos acompanhando pelas redes sociais, é aquele peso no olho, né? O olhar que vai cansando, daqui a pouco sobra mais pele aqui nessa região. Então, é justamente para correção dessa parte, né? Exato. Então a gente costuma falar, né, comumente eu uso o termo, né, aquele derretimento do rosto, né, que com o passar do tempo vai acontecendo naturalmente pela deficiência de colágeno da pele, fatores genéticos. Isso acaba, enfim, atrapalhando não só a pálpebra, né, como o rosto inteiro, né. Então o nosso corpo com o processo de envelhecimento, isso é algo natural. Então quando causa algum desconforto, né, eu sempre falo com os pacientes, né, não tem o melhor momento, a melhor idade para operar a pálpebra. E sim, existe a indicação. Então hoje eu opero pacientes na casa dos 20 ou 28 anos até os pacientes de 80 anos. Então, é muito relativo às suas indicações e também às queixas dos pacientes. E como é que é feito esse procedimento, doutor Jean? Porque a gente sempre recebe muitas dúvidas, né, sobre dói demais, como é que é feito? Precisa fazer um corte muito grande? Ela é um procedimento invasivo? Como é que funciona? Vamos lá, a blefaroplastia é uma cirurgia, obviamente, muito tranquila de ser realizada, um procedimento minimamente invasivo, né? Que a gente consegue fazer, a gente chama de day clinic, né? O paciente interna no dia, faz a cirurgia e logo após o procedimento já pode ir para casa, né? Ela é realizada sobre sedação e anestesia local, então é um procedimento muito confortável para o paciente. Em relação à dor, obviamente, cada pessoa, né, tem a sua sensibilidade, né? Mas basicamente não dói, é um procedimento indolor, a recuperação é rápida. Em torno de 5 a 7 dias o paciente já pode voltar para suas atividades laborais, então pode voltar ao trabalho, principalmente, né, se não faz esforço físico, né? Eu sempre peço para os pacientes que
tem um cuidado, né, com esforço físico os primeiros 15 dias de pós-operatório, que é um tempo de recuperação, né? Então, como qualquer outro procedimento, a gente precisa ter os cuidados, né? Mas, basicamente, indolor e muito tranquilo. E a parte da visão, assim, o paciente que fizer esse procedimento, ele já sai, vai conseguir enxergar, vai precisar ter algum cuidado? Como é que fica a visão durante esse período de recuperação? Ótimo, é um ponto bem importante, né? Os pacientes me perguntam às vezes, doutor, mas vai ficar muito inchado? Vou conseguir enxergar? Com certeza, sim, vai sair enxergando, né? É um procedimento que, embora a gente mexa no olho, né? É uma pele muito, a pálpebra é uma pele muito sensível. Então, desde quando a gente chora, o olho já incha, naturalmente, né? Então, quando a gente manipula os tecidos da região dos olhos, eles são mais delicados. Então, com isso, obviamente, vai vir um inchaço, vai fazer um edema, né? Termo técnico para isso, mas o paciente já sai da cirurgia enxergando normalmente, muito tranquilo. Eu sempre recomendo para os pacientes no pós-operatório bastante compressa fria. Isso ajuda a diminuir o inchaço e o edema, né? Obviamente que o olho vai ficar um pouquinho roxo, né? Então, mas isso é uma questão de 7 a 14 dias, que é o tempo, né, de recuperação. Já desapareceu e não tem mais nenhuma dor também. E como é que é esse tratamento ele pode ser aliado a outros procedimentos? Porque hoje em dia a gente tem muita aplicação de botox, né? O próprio lifting facial. Existem outros tratamentos, outras terapias que a gente pode estar aliando para corrigir as imperfeições do rosto, né? Como é que é feita ela pode ser aliada com esses outros procedimentos ou depois que se mexeu nessa região, o recomendado é não mexer mais? Vamos falar um pouquinho sobre isso então. Hoje, claro, a gente fala muito, né, do tratamento multidisciplinar. Então, a gente consegue, com outros profissionais também, agregar melhores resultados, né? Ou com outros procedimentos, agregar melhores resultados ao paciente. Que eu acho que hoje é uma combinação, não só um procedimento vai trazer, muitas vezes, o que o paciente busca. Então, é muito importante, por isso que eu sempre falo nas consultas, né? A gente precisa alinhar as expectativas. Então, às vezes, o paciente chega com uma ideia e eu preciso realmente falar para ele, olha, a gente pode chegar até aqui com esse procedimento. Então, é tudo muito trabalhado. Mas vamos lá. A região da pálpebra, basicamente, a gente consegue corrigir muito bem com a cirurgia, mas eu sempre falo para os pacientes que se incomodam com aquela ruguinha que fica no canto aqui, né, o pezinho de galinha. A cirurgia não consegue corrigir 100% isso e muitas vezes a gente nem chega perto dali. Por quê? A gente sempre tenta minimizar a cicatriz do paciente. Por quê? A ideia é deixar o mais esteticamente possível, né, o resultado. Então, a gente não avança as unidades estéticas do olho. Né? Então, quando a gente sai um pouquinho da região do globo ocular ou do limite da cauda da sobrancelha, a gente já está fora do plano. Né? Então, a gente não faz isso porque acaba deixando uma cicatriz muito grande. Então, a gente pode aliar com o Botox, né? Para ajudar a aliviar essas rugas que acabam formando, né, no pezinho de galinha. Hoje, muito em alta, o ácido hialurônico, que é um bom estimulador de colágeno também e utilizado como preenchedor, né? Tanto em lábio quanto no sulco nasogeniano, né? Que isso ajuda. Então, pode sim ser aliado. Claro, eu sempre peço para os pacientes, realmente, se já fez algum procedimento estético antes, por quê? Para poder fazer cirurgia da pálpebra, o paciente pelo menos precisa ir de 4 a 6 meses após o último Botox. E se ele já fez ácido hialurônico na pálpebra inferior, a gente precisa esperar um tempinho de pelo menos 8 a 12 meses, ou se antes fazer a remoção desse ácido hialurônico para não causar muito inchaço e inflamação no pós-operatório. Tem todo esse cuidado, então, antes, né, de se indicar esse procedimento. E existe, doutor Gia, aquela contraindicação, pessoas que não possam fazer ou é liberado para todo mundo? Exato. Temos aí, por isso que é muito importante a gente sempre fazer uma avaliação médica antes, né? Eu chamo sempre os pacientes para o consultório para a gente entender um pouquinho do histórico pregresso, ou seja, se já fez cirurgias antes, quais são os problemas de saúde e suas limitações. Né? Nós temos sim contraindicações, por exemplo, em pacientes que não, por exemplo, têm hipotireoidismo e não estão bem controlados, né? A gente precisa controlar isso antes de operar. Pacientes cardiopatas, ou seja, que têm problemas cardíacos, a gente precisa da liberação do cardiologista. Então, pacientes tabagistas. O tabagismo é um fator muito ruim para a cicatrização. Então, acaba prejudicando. Então, o paciente ou ele suspende o tabagismo ou, obviamente, eu contraindico e não opero. Existem, então, várias aí situações em que não é aconselhável, então, a blefaroplastia. Exato. Então, nós temos que ter esse cuidado, porque a gente vai, muitas vezes, trazer um malefício para o paciente. Ele vai chegar, doutor, mas o senhor operou e não ficou bom.
Então, eu prefiro zelar pelo bem-estar do paciente do que arriscar, obviamente, fazer um procedimento que não vai trazer o resultado que ele espera. E como é que é feita essa consulta? Quando a pessoa vai até você, doutor Jean? Porque muita gente hoje em dia tem aquela visão até mesmo distorcida, né, da nossa face. Muito aí pelas redes sociais, pelos filtros, né, do Instagram. Sim. Como é que é feito? É uma consulta bem realista, assim? Você procura passar isso para o paciente, por exemplo, não precisa, não é indicado para ti, não tem essa necessidade, vamos cuidar de uma maneira diferente, é feita a avaliação aí com exames, enfim, com essa demarcação, né, do aspecto do rosto. É realmente uma consulta, assim, bem sincera para o paciente sair de lá com o que ele precisa de verdade? Exato. Sim, dessa forma, é bem realista. E eu sou muito franco com meus pacientes, porque, obviamente, o meu nome que está em jogo, né? Obviamente, a minha credibilidade como médico cirurgião, né? Dermatológico. Então, eu preciso, obviamente, ser franco com eles. Então, o paciente, muitas vezes, ele questiona, mas por que eu vou fazer a avaliação? Vai fazer a avaliação justamente para eu saber as suas doenças, as medicações que usa, porque às vezes a gente precisa suspender algumas medicações. Então, saber o histórico de saúde do paciente, né? Não é meramente uma consulta para ir lá saber realmente, doutor, que é uma pergunta frequente das redes sociais, né? Qual é o valor da cirurgia, né? Obviamente, cada paciente tem suas indicações de cirurgia, suas necessidades de correção. Então, eu preciso avaliar esse paciente minuciosamente. Ele passa pela consulta, eu vejo todo o histórico dele. E também, obviamente, durante o exame, né, o exame físico que a gente fala, o termo técnico, né, eu vou examinar a pele do paciente, eu vou ver o excesso de pele que ele tem e vou indicar ou contraindicar os procedimentos. Né? Então, eu sempre falo para meus pacientes, eu indico e o paciente, obviamente, depois escolhe o que quer ou não fazer. Né? Então, mas a gente tem que muito pensar no resultado. Então, alinhar as expectativas. Né? Não adianta o paciente chegar para mim com uma foto de uma amiga que operou e falar, doutor, eu quero esse resultado. Não é assim. Né? Então, a gente precisa colocar o pé no chão e, obviamente, falar sobre as expectativas, que isso hoje em dia é muito comum. E, obviamente, as comparações, né, como tu mencionaste, Ali, em relação, né, aos filtros das redes sociais, fica tudo muito lindo, né? Mas a gente precisa, obviamente, trazer para a realidade do paciente o que é o real e o que é o imaginário, né? Realmente o que pensa que vai ficar, mas realmente não é. Né? Então, isso é muito importante, por isso a avaliação médica é fundamental. E como é que funciona o período de cicatrização depois? É algo que vai sumir? É algo que tem essa preocupação, como tu mesmo mencionou, né, doutor Gia, de que seja algo esteticamente agradável aí, né? Exato. E tem alguma diferença nesse período de cicatrização, se é feita na parte superior, na parte inferior? Ela diferencia? Óbvio. Vamos falar um pouquinho, então, sobre a cicatrização, porque é um ponto importante, né? A gente sempre busca, né, disfarçar as cicatrizes, né, na região da face, porque nosso rosto é o nosso cartão de visita, né? É o que todo mundo vê. Então, assim, a pálpebra superior é uma cirurgia que a gente consegue esconder mais as cicatrizes, porque a gente consegue esconder ela, eu costumo falar, na voltinha do olho. Então, quando o paciente está com o olho aberto, ninguém percebe, e essa é a ideia. Né? Obviamente, depende de cada caso, o grau de queda da pálpebra, às vezes a gente precisa avançar um pouquinho. A cicatriz pode ficar um pouquinho invisível? Pode. Cada paciente tem a sua recuperação, né? E pele, obviamente, cada um, né, tem a sua, então é muito diferente. Mas, obviamente, a gente sempre tenta deixar o mais esteticamente possível escondido, né? Em relação à pálpebra inferior, é um pouquinho mais difícil, porque a gente não tem voltinha do olho na pálpebra inferior, né? Então, a gente faz uma incisão, né? Um corte logo abaixo dos cílios, né? Então, bem numa linha muito, muito estreita ali, para a gente poder disfarçar mais a cicatriz. Mas ela pode ficar um pouquinho mais evidente do que a pálpebra superior, isso sim. E essa bléfaro na parte inferior, ela é realmente só para a parte estética? Ah, tá com aquela marca da olheira, né, que a gente fala, assim, mais aprofundada. Ela tem uma parte funcional também? Obviamente. A grande procura da pálpebra inferior é quando o paciente tem aquele bolsão de gordura, né, aquele olho mais gordinho embaixo, ou aquela olheira mesmo, né, que geralmente traz um aspecto de olhar cansado, né? O paciente parece que passou uma noite de sono maravilhosa, acordou no outro dia, tá inchado, parece que não dormiu, né? Até eu tive uma paciente recentemente que as pessoas encontravam com ela e falavam, nossa, tu tá sempre com um olhar cansado. E ela, doutor, mas eu durmo bem, eu tô sempre normal. Mas realmente a face dela, né? A pálpebra superior e inferior traziam esse olhar cansado, um olhar triste. E aí
né, depois da cirurgia, doutor, eu sou outra pessoa. Então, assim, nós temos, obviamente, a questão estética muito importante ali na região da pálpebra inferior, né? Aquelas bolsas de gordura, mas o paciente também, quando tem uma queda, uma frouxidão dos ligamentos da região ocular, acaba que a pálpebra inferior, né, a região da pálpebra acaba caindo. Então aí a gente tem uma questão funcional, que a gente consegue corrigir com um procedimento chamado cantopexia. Então a gente consegue suspender esses ligamentos de novo, né, prendê-los no seu lugar de novo, e aí obviamente traz um conforto ocular melhor para o paciente, porque ele pode às vezes vir com a queixa de lacrimejamento, aquele acúmulo de lágrima na parte inferior, que realmente é uma questão funcional do olho aí que está prejudicado. Dr. Jean Minoso, você como médico aí da parte dermatológica, né, com todos esses procedimentos, está atendendo aqui em Sarandi junto ao Hospital Vila Nova também, né? Quais que são as principais demandas que surgem aí? É realmente essa parte estética também? É algo diferente da blefaroplastia? Obviamente, assim, o Hospital Vila Nova eu atuo junto com o pessoal da equipe da cirurgia e da parte clínica também, né? Então eu dou suporte aí com o pessoal, mas obviamente a parte do hospital foge um pouquinho, né, dessa questão estética, né? Aí são aí outras doenças que a gente acaba abordando. Muitas vezes chega, né, pacientes que a gente interna da parte com lesões dermatológicas que precisam de um tratamento, né? Por exemplo, feridas vasculares que não cicatrizam ou abscessos que não cicatrizam fazem uma infecção e a gente acaba necessitando internar e abordar esses pacientes, e aí eu faço parte da equipe para fazer esse tratamento junto com o pessoal. E agora a gente está, né, na reta final do ano aí, estamos nos aproximando do dezembro laranja, que é uma data reservada para o combate e prevenção ao câncer de pele. O que a gente pode falar sobre o câncer de pele? É algo que vem acometendo cada vez mais pessoas, né? Nós temos também essa procura, essa prevenção mais acentuada, porque realmente é algo que vem aí atingindo muitas pessoas, né? Exato. Então é um ponto importante, né? Vamos ver se aproximando o verão agora, né? Dezembro laranja, então, é um mês importante de combate e prevenção ao câncer de pele. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos aí uma colonização forte, né, europeia, então nós com pele mais clara, né, estamos mais suscetíveis aí à agressão do sol. Então eu trago aí também um alerta para a população, né, de Sarandi e região, que utilizem protetor solar, né? Se for se expor ao sol, chapéu, manga longa, né? Nosso pessoal da agricultura aí também, que geralmente está sempre aí, né, embaixo do sol, tenham esse cuidado, porque a lesão do sol de hoje, né, ela acabar surgindo daqui 10, 20 anos. Né? Então, eu recebo muito paciente, que eu faço parte aí do ambulatório de cirurgia dermatológica do município de Sarandi há basicamente 3 anos. Então, eu opero muito paciente com tumores de pele, que obviamente se expuseram ao sol lá na juventude, né, na meia-idade, e hoje acabam tendo as consequências, né? Então, basicamente, né, um alerta fica, né, lesões que não cicatrizam, né, feridas de pele que acabam não cicatrizando ou cicatriza e logo depois volta, já acende um alerta, né? Lesões que são assimétricas, ou seja, tem um formato diferente, uma lesão mais enegrecida, com formato diferente, mudança de coloração, né, tamanho, crescimento muito rápido em pouco tempo. Então, tudo isso é importante que as pessoas fiquem atentas, né? Obviamente, a gente tem um ambulatório do município de Sarandi que a gente faz essa análise dos pacientes, né? Recebo muito paciente, doutor, olha essa manchinha para mim, né? Então, assim, já fizemos muito diagnósticos de melanomas, que são tumores malignos, né? Que podem aí se espalhar para outros órgãos do corpo se não tratados a tempo, né? Então, basicamente, só para trazer uma divisão, né, das lesões de pele, hoje nós temos as lesões dos melanomas e os não melanomas, né? Obviamente que o mais grave seria um melanoma, né? E os não melanomas a gente consegue tratar muito mais fácil, né? Removendo a lesão o mais cedo possível. Então, geralmente, o tratamento é cirúrgico, né? Já o melanoma, muitas vezes, quando descoberto muito tarde, ou já dependendo do estágio que ele se encontra, o paciente vai necessitar aí de radioterapia, quimioterapia. Então, são lesões agressivas, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado e ter essa conscientização, né? Agora, fico à disposição também lá no nosso ambulatório do município para fazer a avaliação desses pacientes, né? Eles podem se dirigir lá ao CAMPS, né? Que é o nosso postão, e fazer seu agendamento das consultas, obviamente, né? Que eu vou estar aí à disposição para poder ajudá-los lá e também no consultório. E que fiquem, né, em alerta quanto às manchas, né, das nossas Exato. peles, porque
acompanhando, como tu disse, o crescimento, daqui a pouco o formato, né, o tom dessa mancha. A pessoa que está em casa, ela pode já ir como um fator até mesmo de prevenção, Exato. se analisando, né, cuidando dessas manchas. Exato. Até eu vou salientar, né? A gente não consegue ver muitas vezes algumas lesões do nosso corpo, né? Às vezes a mãe, o pai, o marido, a esposa pode, obviamente, né, fazer essa análise, né? Ela tá, olha, tu tá com uma pintinha diferente aqui, tá crescendo rápido, né? É bom, obviamente, buscar uma avaliação, né, para que a gente possa aí fazer o diagnóstico mais precoce e tratar, obviamente, da melhor forma possível, né? Tem uma faixa etária que seja de maior risco, assim, pessoas mais velhas daqui a pouco, ou não se diferencia? Obviamente, assim, nós temos uma faixa etária, o paciente, né, digamos aí, a partir da quarta, quinta década de vida, que teve muita exposição solar e já está mais suscetível, obviamente, a ter essas alterações. Mas já operei, obviamente, pacientes, já tive diagnóstico de pacientes mais jovens. Então, não necessariamente tem um fator, obviamente, de idade, né? Mas os fatores de risco, né? Então, assim, pacientes de pele clara, cabelo loiro, olhos claros, né? Exposição solar. Aquele paciente que pelinha clara que tem bastante sarda, são fatores de risco para melanoma, né? Então, obviamente, fica então esse alerta. E chegando o verão, principalmente a mulherada aí, tomar cuidado, né, com essa exposição ao sol. Eu sei que Exatamente. tem muita gente que gosta de tomar o banho de sol, né? Exato. Estar na piscina ou na praia. Precisa, então, ter esse cuidado redobrado, porque cada vez aí a exposição ela é mais forte, né, no sol. E o cuidado com o protetor solar também. Exato. Obviamente, né? Vou trazer um alerta aqui. Eu sei que tem algumas mulheres que ainda gostam de fazer o bronzeamento artificial, tá? Isso já é proibido pela Anvisa, né? Há muito tempo, né? Todas as formas. Todas as formas de bronzeamento artificial com exposição a raios UVA e UVB, né? Obviamente. Daquelas câmeras com aquelas lâmpadas incandescentes que a gente tinha, né? Fluorescentes, perdão. Então, hoje não se pode mais fazer, tá? Isso traz uma carga muito grande de radiação. Então, isso sim altera a nossa pigmentação da pele. Falando um pouquinho sobre isso, né? O melanoma, o que é? O melanoma é, obviamente, uma lesão nas células que produzem melanina. Então, acabam tendo alterações ali e surgem essas lesões, tá? O sol, é bem importante salientar que, obviamente, das 10 da manhã às 4 da tarde seja evitado, né? Obviamente, a gente sabe que as mulheres aí gostam de pegar uma corzinha, né? Muitas vezes, né? Fazer a marquinha do biquíni ali. Mas tem que ter esse cuidado, obviamente, porque o sol não é brincadeira, não. E o protetor solar, tem muita gente que fala, né? Tem um senso comum de que, eu trabalho numa sala fechada, não preciso passar. Ou então, vou ficar em casa hoje o dia todo, não vou passar o protetor solar no rosto ou na pele, né? Nos braços, nas mãos. Sim. Totalmente errado, né, doutor? Exato. Nós estamos aqui na sala e a gente está exposto, obviamente, à radiação, né? Porque as lâmpadas produzem já nos raios UVA e UVB e acabam, obviamente, atingindo a nossa pele. Então, independentemente, né, de trabalhar no escritório fechado ou na rua, a gente precisa, obviamente, passar o protetor solar, né? É muito comum, a gente vai à praia, por exemplo, né? Aquele dia nublado, não, hoje não tem sol, não... O sol tá fraquinho, né? Não Todo vou mundo me queimar. fala. Exato. Mas assim, a radiação tá passando, a gente não vê, mas ela tá ali, né? Ou na praia tem aquele ventinho gostoso vindo do mar, tá um tempinho fresco, mas o sol continua ali pegando a nossa pele, né? E causa queimaduras muitas vezes graves, né? E obviamente a gente fala isso pela exposição contínua também, né? De pouquinho em pouquinho vai se somando, né? Então temos que ter esse cuidado. Então, protetor solar sempre. Com certeza. E são, né, dicas para esse combate e prevenção ao câncer de pele relacionados ao dezembro laranja, mas que se estende aí durante o ano inteiro. No inverno também tem exposição solar, né? Então, a gente deveria manter esse cuidado também nas outras épocas aí do ano. Exato. A gente traz, né, o alerta do dezembro laranja, obviamente, porque são os meses mais quentes, né, aqui no nosso país. Mas, obviamente, os cuidados se estendem aí para o ano todo, né? Então, não vamos deixar de fora o protetor solar aí das necessaires, do nossa mochila, enfim, para estar sempre protegido. E reaplicando durante o dia, doutor? Muito importante fazer reaplicações, né? A cada 3, 4 horas ali de exposição solar, muitas vezes até antes, né? Principalmente após banhos de piscina, enfim, né? Que acaba saindo um pouquinho do protetor. Hoje, embora protetores que são mais resistentes à água, é muito importante fazer a reaplicação após banho de piscina, né? Porque, enfim, acaba perdendo aquela proteção.
Dr. Jean Minoso, médico, que faz essa parte, então, de cirurgias dermatológicas e também a blefaroplastia, que a gente citou hoje com mais ênfase aqui no programa Saúde e Bem-Estar, também nos dando aí dicas sobre essa prevenção, esse cuidado com a nossa pele, não só pela parte estética, mas também toda a parte aí de saúde, né, de prevenção contra o câncer de pele, contra esse mal, né, que a gente tem acometendo muitas pessoas na nossa comunidade. Quero te agradecer, Dr. Jean, por ter tirado um tempinho, conversado aqui com a nossa audiência. Com certeza já fica ao vivo aqui o convite para que você retorne, para a gente falar sobre outros assuntos, passar mais conhecimentos aí para a nossa audiência, mas muito obrigada por ter participado aqui com a gente. Eu fico feliz com o convite, obviamente fico à disposição na Rádio Sarandi, enfim, toda a comunidade para, obviamente, trazer mais informações, enfim, participar, né, com mais conteúdos aqui para ajudar, obviamente, a esclarecer dúvidas da população também, né, porque, enfim, no decorrer do tempo aí vai acabar surgindo, né, vão vir dúvidas nas redes sociais também, então fico à disposição para um segundo momento estar aqui participando, né, e obviamente eu vou deixar aqui um spoiler, né? Ou já vou dar uma dica aí, que agora para o mês de dezembro, né, iniciaremos também com as cirurgias de lipoaspiração de papada e cervicoplastia, que é realmente aquela gordurinha embaixo do queixo, né, que muitas mulheres aí se incomodam, muitos homens também apresentam, né? Então, estaremos aí com novos procedimentos para o final do ano. Então, quem sabe o próximo programa seja sobre isso. Podemos abordar isso também. E como as pessoas te encontram aqui em Sarandi, na nossa grande região? Eu sei que tu atende, né, em outras cidades também, mas aqui em Sarandi, no Hospital Vila Nova, tuas redes sociais também? Vamos lá. Aí em Sarandi eu tenho consultório, obviamente, aqui no Edifício Lavoro, né, sala 308. Minhas redes sociais é @Dr. Jean Minoso no Instagram, né? Pode me procurar lá, pode me chamar lá também, eu respondo todos os pacientes. Atendo no Hospital Atra de Ronda Alta e no Hospital de Constantina. Muito bem, Dr. Jean Minoso falando com a nossa audiência hoje sobre a blefaroplastia, sobre cirurgias e procedimentos dermatológicos e também cuidados com a nossa pele. Esse foi o Saúde e Bem-Estar de hoje, com apoio sempre de Brinca Parque, Instituto Semear, Dragon Esportes, Provida e também Rede de Farmácias São João. A gente volta numa outra oportunidade trazendo mais conteúdos para você.